Olá, gente. Quero pedir um favor a todos vocês que, se possível, vocês dêem um like, que vocês se inscrevam no canal, que estiver, compartilha com aquelas pessoas que vocês conhecem, que não têm tempo de ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo Evangelho de Marcos, capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando a cabeça, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se e ungiu-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando entraram à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se
e a dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, e o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu-lhes, deu dizendo, tomai, isso é o meu corpo. E a seguir, tomou Jesus um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhe disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse-lhes Jesus, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes, ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12,
e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada e porretes. Ora, traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é este. Prendei-o e levai-o com segurança. E todo que chegou, e logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram a mão e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando-o da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra a Escritura. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. Pedro seguia-o de longe, até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Com os depoimentos não eram coerentes. Mas os depoimentos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dava-lhe murros, e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram e esbofeteavam, e bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma criada do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse:
Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não começou este homem, não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar.